paz do Senhor, amém. Que bom estar aqui com vocês, já estivemos ontem juntos e hoje novamente. É um prazer enorme poder participar dessa festa maravilhosa que Deus tem permitido vocês participarem. Toda a história cristã ela é marcada por festas, os crentes gostam de festas, sempre gostaram, e é muito bom participar dessa festa com vocês e partilhar algo do coração de Deus para o nosso coração. Eu sou o pastor Samuel Coelho, sou pastor há 32 anos, você deve estar olhando para mim assim, pensando, quantos anos você tem? Eu tenho 32, quando Jesus chamou Pedro no mar, lá da Galileia, ele falou assim, tu és Simão, filho de João, a partir de hoje vai ser Pedro, Cefas. No meu caso, era a minha mãe que estava tomando um banho de rio, e ele falou assim, você? Ela falou, eu? Não, o menino que está no teu ventre. Antes que eu te formasse, eu te fiz profeta para as nações, né? Ele mudou meu nome lá no ventre da minha mãe. Eu sou Samuel porque minha mãe e meu pai queriam um presente de aniversário de casamento, e Deus ouviu a oração deles, e Samuel significa o Deus que ouve oração, e eu nasci no dia 3 de julho de 1986, presente de aniversário para eles, que casaram no dia 3 de julho de 1983, o médico dizia que não podia, que não tinha como, mas Deus é que dá a última palavra, Ele que manda, e aí eu nasci dia 3 de julho, presente de aniversário para ele. Sou casado com a Késia, Késia significa a mais bela das mulheres. Quando eu era adolescente, eu tinha um grande problema de ser indeciso, né? Eu gostava de loira, morena, ruiva, e cada semana eu gostava de uma, né? Adolescente é assim, eu chegava em casa, pai, olha aquela menina, na outra semana, pai, aquela menina, outra, pai, aí eu falei, cara, como é que eu vou orar para casar que eu não sei o que eu gosto? Aí eu falei, deve ter alguma coisa que eu gosto em comum entre todas as meninas que eu já gostei da minha adolescência. Elas têm que ser as mais belas, e Deus me deu a mais bela das mulheres. Késia significa a mais bela das mulheres. Ele ouviu a minha oração, porque Deus ouve a oração, né? Amém ou não amém? Amém. Então ora, fique em paz, jovem, adolescente, que a casa e os bens vêm do Pai, mas a esposa vem do Senhor. Vou contar um pouquinho da minha história daqui a pouco. Sou pastor porque a vida inteira eu quis ser pastor, não por falta de opção. Eu sempre fui um garoto bastante estudioso, sempre gostei de estudar, gostei de esporte, joguei futebol até os 16 anos no Corinthians, deixei o futebol para ser pastor. Passei na escola militar, não fui para a escola militar para ser pastor. Fiz a faculdade, vários cursos de liderança, que é a minha formação, entre eles gestão empresarial, então tive uma mini empresa, deixei para ser pastor. Fiz direito, me formei no direito, fiz a prova do OAB, fui advogado, fui sócio de um pequeno escritório, um pequeno entre aspas, um grande escritório, ganhava R$5.000, na época, com 21 anos, meu chefe me ofereceu para ser sócio dele. Meu chefe era um batista da Liberdade em São Paulo, e ele dava de dízimo R$1 milhão, ele me ofereceu para ser sócio, e eu falei, não quero ser, porque eu nasci para ser pastor. Se eu entrar nesse negócio de ganhar dinheiro, eu nunca mais vou conseguir sair. Então abandonei esse negócio de ganhar dinheiro para ser pastor cedo, porque se tivesse provado, talvez não conseguisse abandonar. Então deixei para trás para ser pastor, abri uma igreja aqui em São José dos Pinhais, há 9 anos atrás, sem saber o que eu ia ganhar. Eu vim para viver de Deus, viver para Deus, e Deus me sustentou durante esses 9 anos, tem me sustentado toda a vida, e por isso eu sou pastor e não largo isso por nada desse mundo. É a melhor coisa que tem no mundo, é o que eu fui chamado para fazer. Quando você descobre quem você é, você nunca trabalha na sua vida, você sempre vai fazer aquilo que ama. Então tem gente que é advogado, tem gente que é pastor, tem gente que é médico, tem gente que é professor, tem gente que é administrador. Cada um de nós tem um dom que Deus nos deu. Quando nós descobrimos aquilo que Deus nos deu, nós nunca mais trabalhamos, nós sempre fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer, e isso é o segredo da felicidade, né? Descobrir o que Deus tem para nós. Eu falo bastante sobre liderança, a minha família tem um dom para a área da liderança. Vocês conhecem o pastor Silmar, ele possivelmente veio aqui, falou de família, de casamento, mas o pastor Silmar é doutor em liderança.
Essa é a nossa formação. Eu mesmo tenho uma formação de liderança tanto no técnico, tanto na faculdade, como agora estou me formando, terminando um MBA em gestão e desenvolvimento, em desenvolvimento humano de gestores, porque a minha área de estudo, o que eu escrevo, o que eu faço é treinar pessoas. Isso que eu amo fazer. E nós temos um curso que chama One Day. Você pode colocar a imagem aí para a gente? O One Day é um curso de liderança em um dia. Tá? E esse curso nós temos feito em todo o Brasil, é capitaneado pelo pastor Silmar Coelho, que é o meu tio, mas vários homens de Deus têm ministrado nesse curso. Bispo Júlio Vertulo, da Igreja Mundial de São Paulo, Suzano, Felipe Murdoch, da Elan Church do Rio de Janeiro, o Larry Stockstill, que é o maior plantador de igrejas do mundo, já abriu mais de 150 mil igrejas em todo o mundo, o Mike Ware de Denver, Calito Paz, da Igreja da Cidade, vocês devem conhecer, Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, que hoje é denominada Igreja da Cidade, Tiago Brunet, Rosana Sá, tudo isso, são vários cursos que nós fizemos, estão dentro de um pendrive, esse pendrive aqui, top, com mais 20 mensagens de liderança do pastor Silmar, com mais PowerPoints, apresentações, documentos, artigos, vídeos motivacionais que nós usamos nas palestras, tudo isso aqui está à tua disposição lá atrás, se você quiser. Tem alguém vendendo para mim, pode comprar no cartão. Eu não tenho muitos, porque a gente acabou de fazer o One Day lá em São José dos Pinhais e no Rio. 2 dias, foi dia 2 e 3 de São José e 4 no Rio de Janeiro, de novembro. E vendemos praticamente todos os pendrives, mas se você quiser participar, eu tenho poucos, ontem eu preguei, também vendeu mais alguns, então tenho poucos, talvez não tenha para amanhã, até vir a próxima formada. Se você quiser, está lá atrás. Eu não vim aqui para vender, na verdade, vim pregar o Evangelho, mas quero te dar a oportunidade de te abençoar também. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios 3, ontem eu falei um pouquinho com você sobre Marcos, e eu espero genuinamente que você tenha compreendido a palavra de Deus para o teu coração ontem, e hoje eu quero compartilhar algo mais com você. Eu prego, a maior parte da minha vida eu prego no Novo Testamento, nas epístolas paulinas ou nos evangelhos, que são a minha paixão e área de formação. Ontem foi um acaso, é porque Deus me mandou pregar em Josué, porque dificilmente você vai me ver pregando no Antigo Testamento, porque eu amo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os evangelhos, os escritos de Jesus, e eu quero falar um pouquinho da minha paixão nessa manhã com você, que é o texto de Efésios 3, do verso 14 ao 21. Na Bíblia existem várias maneiras de estabelecer marcos, e uma das maneiras de estabelecer marcos da Bíblia são as orações. Não são muitas as orações que estão escritas na Bíblia. Por exemplo, se você olhar todo o Antigo Testamento, você não vai encontrar muitas orações, uma boa parte delas nos Salmos, mas aí você encontra a oração de Ana, em 1 Samuel, no capítulo 2, você encontra a oração de Ezequiel, a oração de Jeremias, a oração de Jonas. Não são muitas orações. Sempre que nós encontramos uma oração na Bíblia, especialmente, por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem que parar e entender por que aquela oração está ali. Se ela está ali porque ela foi eternizada, foi estabelecido um marco por meio dessa oração. E nessa oração que eu quero ler com você, que é a oração do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ora algumas vezes em Efésios, essa oração, que é a oração de 3, 14 a 21, ela é uma oração pela igreja, por nós. Quando Paulo escreveu essa oração, ele orou por nós, e por que ele orou por nós? Porque ele se interessou de orar por nós, porque ele queria que essa oração fosse real em nós, e é isso que eu quero partilhar com você nessa manhã. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, eu gosto da Revista e Corrigida nessa expressão, porque ela fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Até aqui. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar nessa manhã. Nós já fizemos isso com canções, com as nossas orações, com a entrega de tudo que nós temos por meio dos dízimos e ofertas, e agora, Senhor, através do nosso ouvido atento para a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que essa palavra encontre um solo fértil no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Muito bem, eu falei que essa oração ela foi eternizada pelo apóstolo Paulo, porque ele escreveu essa oração numa epístola, e essa epístola se tornou uma parte da nossa Bíblia, uma parte de um cânon sagrado. E as palavras de Deus, como Jesus disse em Mateus 24, 35, ele disse o seguinte: olha, essa terra vai passar, esse mundo vai passar, a forma humana que nós conhecemos vai passar, mas existe uma coisa que não vai passar, que são as minhas palavras. Isso está lá em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que Jesus diz que é a sua palavra, e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não passará. Então essa oração ela ficou eternizada, além dos tempos, além das eras, além da maneira que nós conhecemos o mundo, ela está eternizada. Ela está eternizada, por exemplo, entre várias orações da Bíblia. João 17, nós encontramos uma oração de Jesus. Ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que vieriam após ele, ele ora por nós, ele ora assim: ora para que eles sejam um, porque se eles forem um, o mundo vai acreditar que o Senhor me enviou. Essa é uma oração de Jesus que está eternizada em João 17. Existem muitos momentos de eternizar a nossa história. Por exemplo, quando eu conheci a Késia, a minha esposa, ela usava um perfume doce, que até hoje eu não sei qual é o nome, eu sou péssimo para guardar nome de perfume. Eu guardo o nome de pessoas com poucas pessoas, mas nome do perfume dela eu não sei. Eu sei que era doce, ele era meio floral, e toda vez que uma irmã, que normalmente é uma mulher que usa esse perfume, ele é um perfume não muito incomum, não é difícil ser encontrado, ela usa esse perfume, eu lembro daquele dia 13 de novembro de 2005, na convenção de adolescentes da terceira região da minha igreja, que eu conheci a Késia, e sei lá por que cargas d'água, depois dela me dar um monte de fora, e na madrugada eu disse que eu ia casar com ela, e eu tenho certeza que nessa hora, quando eu falei, eu vou casar com você, com 19 anos e ela com 15, o céu se abriu e os anjos disseram amém, e a oração foi atendida. Não tinha nada que eu pudesse gostar dela. Eu fui conhecer a Késia para uma prima dela, que inclusive é prima da esposa do pastor Moisés, porque a Késia é prima da minha esposa e eu sou primo do Moisés, né? Olha que confusão. Ele não namorava ela e eu não namorava a Késia. Essas são as histórias da vida. E uma prima dela gostava de mim, uma outra prima falou assim: olha, eu vou te apresentar a Késia, porque ela não liga muito para essas coisas, é uma moleca, ela está brincando, ela não vai querer nada com você, você não quer nada com ela, e aí vocês ficam conversando e a outra sai do seu pé. E de fato foi isso que eu fui. A Késia estava de camiseta, uma camiseta tipo de vereador, aquelas de evento da igreja. Sabe aquelas camisetas de evento da igreja? Cabelo bagunçado atrás, ela não está aqui, eu posso falar, né? Se eu falar, se ela estivesse aqui, eu não falava nem a pau. Mas eu não sei, mas tinha uma coisa que me chamou a atenção nela na madrugada. Os olhos dela eram muito bonitos. Os olhos dela eram muito bonitos. Eu não conseguia parar de olhar para os olhos dela. E essa outra prima dela tinha olhos verdes, mas o olho dela era um castanho que me chamou a atenção. E depois de umas 2, 3 horas de conversa na madrugada, eu falei para ela: eu vou casar com você. E eu não sei até hoje porque eu falei isso. Claro, hoje eu sei, casei com ela, foi uma revelação, não foi carne nem sangue, foi o Espírito Santo que me revelou naquela hora lá.
mas eu não tinha nenhuma noção, né? Eu era um seminarista, eu fui para aquele evento, eu falei, eu não vou nunca, nesse evento eu só quero orar, adorar o Senhor. Eu ministrava louvor para os jovens, tinha uns 700 jovens, e eu falei, eu não quero saber de menina, estou no 2º ano do seminário, eu vou me concentrar no estudo da palavra, oração, não quero saber de nenhuma menina, né? Aí foi naquele que eu não procurei ninguém, que Deus mandou a Késia. É sempre assim que Deus faz. Ficou eternizado o perfume, ficou eternizado a camiseta que ela estava, que era a camiseta de um evento de igreja, igual a que a gente usa em evento de igreja, ficou eternizado a cor do cabelo dela, ela estava com franja assim, meio marrom, meio cinza, meio laranja, uma cor diferente de tudo, e ficou eternizado o perfume. É assim que se eterniza momentos, a gente eterniza cantando uma música. Depois de um tempo, a nossa história é uma novela mexicana, então a gente ia, voltava, ela morava no interior do Paraná, eu lá em São Paulo, aqui no Norte Pioneiro, eu lá em São Paulo, não tinha internet, só usava internet de madrugada, porque era um pulso, MSN, aquela coisa toda, essas coisas daquela época, que vocês nem sabem o que é, criança, adolescente, nem sabe o que é um pulso, entrar de madrugada para usar a internet, para pagar um pulso só, super IG. Vocês adolescentes não sabem o que é isso, a internet está aqui em 1 segundo, não é verdade? Mas naquela época era assim, era muito difícil. Aí depois, entre idas e vindas, eu ouvi uma música uma vez na rádio, lembrei dela, e no dia que eu comecei a namorar, cantei essa música. Era uma música que não é uma música cristã, mas eu sei que foi de Deus para nós, né? Que era do Nando Reis, e diz assim, por onde andei, enquanto você me procurava, e era exatamente essa nossa história. Cantei, parei o meu carro, peguei o violãozinho, cantei, começamos a namorar, e essa música ficou eternizada na nossa história. É assim que se eterniza momentos. Paulo decidiu eternizar um momento por meio de uma oração. E quando ele eternizou, é porque essa oração, ela não era uma oração de um momento, ela era uma oração que valia para todo sempre. Paulo orou há 2000 anos atrás, e ela está se cumprindo em nós hoje, na nossa igreja hoje. É uma oração poderosíssima. E é sobre essa oração e o poder dessa oração e o que Paulo esperava de nós, igreja, que eu quero compartilhar com você. Por que Paulo eternizou essa oração? Por que Paulo orou por nós, Igreja Batista Sião, hoje, nesse dia hoje, depois de 46 anos, e o que ele esperava de nós em Jesus Cristo? Vamos ler? Verso 14, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Olha o que Paulo está falando, ele estava escrevendo sobre a igreja, ele estava escrevendo sobre o poder de Deus agindo na igreja. Ele fala, olha, Deus pensou a igreja, isso está em Efésios 1 e 2, ele pensou a igreja, ele quis a igreja, e ele mandou Jesus Cristo para redimir a igreja. Por meio da morte de Jesus Cristo, Jesus deu autoridade a nós como igreja, e agora nós, com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo e somos agentes. A igreja é o agente de Deus nessa terra, o agente purificador da terra, o agente conservador da terra. Deus só ainda não destruiu o mundo porque nós somos o sal da terra, e a gente costuma dizer que o sal é o salgador, que dá o sabor, mas o maior poder do sal na antiguidade era o de conservação. E se nós estamos aqui, se o mundo ainda existe, se Deus não desceu do céu e acabou com esse mundo, é porque nós, igreja, conservamos o mundo, damos uma segunda oportunidade para o mundo, damos uma segunda oportunidade para as pessoas que estão lá fora, porque esse mundo é tenebroso, esse mundo é o caos. Todo dia que você liga a TV, olha uma notícia no jornal, você fica desesperado com as coisas que têm acontecido. Você deve ter visto esse caso de São José dos Pinhais, do menino Daniel, que foi brutalmente assassinado, o jogador lá de futebol, né, foi lá na minha cidade, a delegacia em frente à igreja. Todo dia eu passo por aquela situação lá, eu passo por essa delegacia e fico olhando e pensando, meu Deus, eu conheço um dos meninos, que a mãe dele é uma amiga da igreja, vai de vez em quando na igreja, o pai dele é um ex-vice-prefeito da cidade, e eu fico pensando, olha o caos que esse mundo está, olha como as coisas são fúteis nesse mundo. E aí Paulo pensa na igreja, olha para a nossa igreja, pensa em nós, e ele fala assim, eu vou orar por eles, porque o mundo que eles vão viver é difícil. Então por esta causa, pela igreja, eu me coloco de joelhos diante do Pai.
E aí ele começa a fazer um joguinho de palavras. Ele usa a palavra pai, que no grego é pater, e ele usa a palavra família. Quando você encontra ali família, olha, no verso 15, de quem toma o nome toda a família, não é a família como você está pensando, porque a palavra que ele usa ali é patria, que significa tribo, significa uma família do mesmo progenitor. Nós entendemos família hoje, eu, minha esposa, meus 2 filhinhos, no máximo meu pai, minhas 2 filhinhas e os próximos que virão. Nós somos coelho, então você já sabe como é que é. Os meus pais, a minha mãe, os meus avós, não é isso a família. A família antiguidade, essa palavra patria significa o grupo de pessoas que vem do mesmo progenitor. Por exemplo, a família de Abraão, Isaac, Jacó e a nação Israel e a nação dos muçulmanos também são todos descendentes de Abraão. Eles vêm desse mesmo progenitor. Por isso o joguinho de palavras do apóstolo Paulo, ele fala, eu me ponho de joelhos diante do Pai, do nosso progenitor, de quem nós, que somos a família, nós somos os herdeiros, nós somos os descendentes desse Pai, a pátria desse Pai, aqueles que vieram desse Pai, do mesmo Pai. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou te mostrar bem simples qual é a oração que o apóstolo Paulo está fazendo. Quando eu contar 3, eu gostaria que você falasse o seu último sobrenome, tá bom? 1, 2, 3, diga o teu sobrenome. Coelho. Vamos de novo? Porque você não estava preparado? 1, 2, 3. Muito bem, eu gostaria muito que o irmão aí do fundo dissesse o sobrenome de qualquer pessoa aqui da frente. Impossível ouvir. Ninguém ouviu o sobrenome das pessoas, porque os nossos sobrenomes nos fazem de famílias diferentes. Mas o fato de nós estarmos aqui nessa manhã faz de nós uma única família, que é a família do mesmo Pai. Por isso o apóstolo Paulo fala assim, eu oro para vocês, igreja, entenderem que o nome que vocês têm não é mais o nome Coelho, Silva, Jardim, Conceição e outro qualquer nome. Agora vocês tomam um nome em qual o Pai dá sobrenome para todas as famílias que decidem ser filhos dele. Quer ver? Olha só, é bem simples resolver esse problema. Quer ver? Eu quero que agora você diga o seu real sobrenome. Lá em Antioquia, eles nos chamaram por um sobrenome. Está lá em Atos. Qual é o sobrenome que nós temos que foi nos dado a partir de Antioquia? Cristãos. Agora eu não sou o Samuel Coelho, eu sou o Samuel Cristão. Agora não é mais o Josimar, é o Josimar Cristão. Agora não é mais o Paulinho Silva, não sei qual é o sobrenome, é Cristão. Então eu quero que todos nós digamos agora o nosso real sobrenome de cristão. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, cristão. Você ouviu o nome de quem está do seu lado? Você ouviu o nome da pessoa que está atrás de você? Agora, meu irmão, você não é mais Silva, Joaquim, você não é mais Coelho, Conceição, agora você é cristão. E quando eu entendo que a minha família, na verdade, é essa família aqui, eu entendo o poder que tem no nome do meu Pai. Você entendeu isso? Não é, você não está sozinho, você não está desamparado, você não é alguém que não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos, você não caiu de paraquedas em Maringá, você não caiu de paraquedas nessa cidade, nesse bairro, nessa igreja. Deus te trouxe a esse lugar, porque nesse lugar Ele queria te dar um novo sobrenome, que é o sobrenome da família que agora você pertence, que é a família do Pai que está no céu, cujo irmão é Cristo Jesus e que nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Aleluia! Então não se sinta sozinho, não se sinta solitário, você não está perdido, você está na sua família, na família de Deus. Aleluia! Olha o que Paulo escreve, o que o apóstolo João escreve em João 1, 12 e 13. Ele escreve assim: mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Eu e você temos o direito de sermos filhos de Deus. E ele complementa no verso 13, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Nós nos tornamos a família de Deus porque Deus quis. Ele nos deu o direito por meio de Jesus Cristo. Nós não tínhamos direito a essa herança, que é viver eternamente com Ele. Nós não tínhamos direito a participar de uma família. Nós não tínhamos direito a ter pais e mães, mas Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você não está só, você não está abandonado, você não é um sem pai, você não é um sem família, você não é um sem futuro, você não é um sem herança. Você tem um pai que é Deus, um irmão que é Jesus e vários irmãos que estão aqui do seu lado que têm o mesmo sobrenome que o seu. Isso é o extraordinário da igreja. Aqui na igreja não tem branco, negro, amarelo, azul, laranja, vermelho. Aqui na igreja não tem rico, pobre. Aqui na igreja não tem o administrador e o faxineiro. Aqui na igreja não tem alto e baixo. Não é um sistema vertical, é um sistema horizontal. Todos nós somos irmãos, todos nós temos a mesma herança, todos nós somos filhos de Deus com o mesmo sobrenome. Aí às vezes você é o chefe da empresa e quem está pregando é o faxineiro, porque aqui não existe isso. Aqui todos nós somos iguais, estamos no mesmo patamar, todos somos filhos de Deus. Fala isso para quem está do seu lado: você é minha família. E esse nome é poderoso, hein? Não é qualquer nome que você recebeu, é um nome poderoso. Segundo, olha o verso 16 agora. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Eu gosto muito da expressão glória, ela no grego é doxa, e ela aparece, por exemplo, na oração de Jesus lá, que ele faz por nós em João 17, ele ora por nós, ele fala que essa glória venha para nós, venha sobre as nossas vidas, venha no nosso interior, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está orando. Ele ora para que essa glória, que é extraordinária, ela seja experimentada em nós por meio do poder. A palavra que aqui é poder, ele é dunamei, que aparece também lá em Atos 1:8, quando a gente lê, recebereis poder. O que é o poder? É algo extraordinário, que vem de uma força que não é a nossa força e que é colocado dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que entra dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso interior e que age em nós, através de nós, por nós, para agora sermos referência nesse mundo. Olha o que o discípulo Lucas, o irmão Lucas, escreve em Atos 1:8. Ele escreve assim, que esse poder que viria sobre nós, sobre as nossas vidas, nos faria testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ele vem, e isso acontece lá em Atos 2, de 4 cantos diferentes. Olha o som como de um vento que vinha dos 4 cantos, e agora ele se concentra em um lugar, dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, mas ele não se concentra em nós, para ele ficar apenas em nós, e nós dissermos assim: eu estou cheio de poder, a igreja é poderosa, nós sentimos a presença, mas ele vem para nós, dos 4 cantos, para ele voltar pelos 4 cantos, através de nós. Vocês entendem isso? É como se fosse um Kamehameha. Lembra lá, eles ajuntam, ele ora, e aí ele vai trazendo as forças de todos os lugares, e aí ele solta. É mais ou menos isso. Vem uma concentração de todos os lugares. O poder vem de Deus, e o Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é muito poderoso, e ele agora está concentrado dentro de você. Mas ele está concentrado dentro de você para ficar em você? Não, para ele sair, e transbordar em todos os lugares. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável, que é o culto racional, e não vos conformeis. A palavra conformação é: não deixem que o exterior mude o seu interior, não se deixem moldar, mas transformai-vos. É a palavra metamorfose, que aparece metamorfose, que aparece apenas 3 vezes na Bíblia.
aparece em Romanos 12, em 2 Coríntios 3, 5, verso 18, e aparece na transfiguração de Jesus. E ele fala assim, essa transformação, esse metamorfose o poder que age dentro de vocês, muda para fora, é de dentro para fora. Enquanto o mundo tenta mudar de fora para dentro, Deus te muda de dentro para fora. É esse poder que está dentro do seu interior e que te fortalece como igreja para enfrentar os desafios que nós temos à nossa frente. E Paulo ora, ele fala, gente, que vocês compreendam, que vocês entendam, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com esse poder, porque se vocês forem fortalecidos com esse poder, não há desafio tão grande, não há problema tão grande, não há luta tão grande, porque esse poder que habita no Espírito dentro de vocês, é o maior poder do mundo. Aleluia! Paulo escreve isso lá em Filipenses 4, ele fala assim, eu sei estar enfermo e com saúde, eu sei ter dinheiro e não ter dinheiro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você como igreja pode enfrentar toda e qualquer situação, porque o poder que está dentro do teu coração é o poder do Espírito do Senhor, aleluia, e ele ora por isso. A força, meu irmão, que habita dentro do teu e do meu coração, quando ela está junto, ela causa uma explosão no mundo. Por isso que a palavra dunamai, ela dá origem a dinamite. Eu e você somos várias pólvoras, várias pequenas pólvoras que são colocadas dentro de uma cápsula que é a igreja, e nós todos juntos começamos a balançar, um e outro, sermos cheios desse poder, e quando essas pólvoras dentro desse compartimento igreja começa a balançar, olha Atos 2, começa a ser cheio e começa a entrar em conflito entre eles, conflito no bom sentido, né? Entre eles, e também no mau sentido, a gente também tem conflito entre a gente, mas a gente começa a balançar, e essa pólvora vai balançando, até que essa cápsula não é suficiente para segurar aquilo que está acontecendo dentro de nós, e aí quando isso não é mais, o compartimento não é mais suficiente, a gente começa a balançar tanto que ele, explode, e não há nada, não há inferno, não há angústia, não há dor, não há morte, não há governo, não há principado, não há potestade, não há vizinhança, que é capaz de segurar o poder que age na igreja por meio do Espírito que habita em cada um de nós. Aleluia! Lucas 24, 49, o Lucas escreve a promessa de Jesus. Eu vou enviar uma promessa para vocês. Fiquem na cidade, até que esse poder venha sobre vocês. E quando esse poder vem sobre vocês, vocês vão explodir em todos os lugares da terra. Aleluia! Paulo ora por nós, ele fala assim, se vocês entenderem esse poder, irmão, se você entender esse poder, se você experimentar esse poder, não há dificuldade que impeça você de alcançar aquilo que Jesus tem para a nossa vida como igreja. Amém. Terceiro, olha o verso 17, ele fala assim, terceira parte da oração, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa oração, essa terceira parte, ela combina muito com a segunda. Já vou explicar por quê. Porque essa palavra que nós traduzimos aqui como habitar, ela no grego ela tem um sentido melhor de tabernacular. O que é tabernacular? Lá no Antigo Testamento, lembra quando a glória do Senhor vinha sobre o tabernáculo e ela enchia o tabernáculo e o tabernáculo ficava cheio da presença de Deus? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, que João também escreve lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que acontece com a pessoa humana de Jesus é que aquele corpo, aquela matéria corpórea foi cheia de Jesus. Jesus habitou dentro de uma matéria corpórea. Jesus, como uma pessoa divina, antes de ser criada, não foi criada, antes da existência daquele corpo, que aquele corpo foi criado, ele já existia. Agora ele habita dentro de um corpo humano, ele tabernacula dentro de um corpo humano. Essa palavra não existe, é uma palavra teológica apenas, mas é o que
ele está fazendo uma referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, quando a glória do Senhor vinha sobre o tabernáculo e enchia aquela presença da glória que enchia o tabernáculo, é a mesma presença da glória que enche aquela pessoa que se torna Jesus, a pessoa de Jesus. Agora ele está falando que esse Jesus que tabernaculou naquela pessoa criada, não o Jesus divino, mas o Jesus homem, agora ele habita dentro dos nossos corações, ele também tabernacula dentro de cada um de nós, ele vive dentro de nós. Mas agora eu quero te fazer entender o que essa expressão habitar ou tabernacular, ela quer significar aqui. Esse espaço que nós estamos nesse momento, ele está cheio ou vazio? Olhe para o lado, ele está cheio ou vazio? Cheio ou vazio? Cheio. Tem espaço para mais pessoas? Tem. Mas para entrar alguém nesse lugar, alguma coisa tem que sair? Sim. Essa é a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para que entre uma pessoa nesse lugar, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e outros gases saem desse lugar, certo ou errado? Sim, então esse lugar está cheio, completamente cheio de fumaça, de ar e de outras coisas. Para um corpo físico, outra matéria entrar, essa matéria precisa entrar, porque o ar é uma das únicas coisas que são capazes de ocupar todo um espaço. Ou seja, quando Jesus habita dentro de nós, da maneira que a glória encheu o templo, de maneira que aquelas pessoas que estavam no tabernáculo e não no templo, não conseguiam suportar, é porque a nuvem da glória, a fumaça da glória enchia aquele espaço, e não havia lugar para mais nada que não fosse a presença gloriosa do Espírito ou do próprio Jesus sobre aquele lugar. Então o que o apóstolo Paulo está orando é o seguinte: eu quero que Jesus encha tanto a vida de vocês, habite tanto dentro do coração de vocês, habite tanto dentro de quem vocês de maneira que não haja mais espaço para outra coisa no coração, no seu coração, que não seja o próprio Jesus habitando em você. Agora eu não sei se você entendeu a importância disso tudo. Porque quando Jesus habita todos os espaços da minha vida, não há espaço para outra coisa que não seja Jesus. Sabe aquele vazio que às vezes a perda de um ente querido, ela causa em nosso coração, não pode ser preenchido por outra pessoa, só pode ser preenchido por Jesus. Sabe aquele vazio que uma enfermidade causa no nosso coração, não pode ser preenchido por outra pessoa, só pode ser preenchido por Jesus. Sabe o vazio que às vezes um problema financeiro causa em nosso coração, não pode ser preenchido por outra pessoa, só pode ser preenchido por Jesus. Sabe aquele vazio que a ausência do teu pai, que te abandonou, deixou no seu coração, só pode ser preenchido por Jesus. Quando você abre o seu coração para esse habitante que é Jesus, ele entra no seu coração e não há espaço mais para decepção, para dores, para tristeza, para problemas, para ausência, porque ele enche o teu coração e preenche todos os espaços da sua vida com a glória dele. Aleluia! Aleluia! Esse habitante, ele me completa. Ele completa a minha vida. Ele vai, e o apóstolo Paulo não fala que ele apenas habita, mas ele habita e ele arraiga e ele alicerça em amor dentro de nós. São 3 expressões: habitar, alicerçar e arraigar. Habitar é morar dentro de você, tabernacular dentro de você. Arraigar é estender as suas raízes. O apóstolo Paulo não conhecia, como nós conhecemos hoje, talvez a anatomia, mas olha só, o seu coração, ele distribui alguma coisa pelo seu corpo, que é o sangue, e o sistema venal do seu corpo, arterial, não parecem raízes? Parecem, porque quando Jesus, ele habita no nosso coração, ele se espalha por todo o nosso corpo, e as raízes dele são colocadas dentro de nós. Isso te lembra alguma coisa, senão a palavra de João 15, quando Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, aqueles que estão ligados a essa videira, eles dão fruto. A videira nada mais é do que isso, são os ramos, nós somos os ramos que são espalhados. Jesus se espalha dentro do nosso interior, e não apenas isso, ele cria um alicerce,
O que é um alicerce? Um alicerce é que nós fizemos construção de igreja, e aí você faz um buraco bem grande, lá naquele buraco bem grande, quanto maior for a igreja, maior o buraco para baixo, quanto maior for o edifício, maior o buraco para baixo, para que sustente esse edifício. Quanto maior é o alicerce de Jesus dentro da igreja, maior é o edifício que ele vai criar por meio da igreja, e aí ele se alicerça dentro do nosso coração. Às vezes Jesus precisa fazer alguns buracos na nossa vida, algumas cirurgias dentro de nós, e ele abre alguns espaços para que nesse espaço ele coloque as suas colunas, a coluna da fé, a coluna da misericórdia, a coluna do amor, a coluna do teu dom, e essa coluna que foi alicerçada ali, cresce para cima dentro da sua vida. Aleluia! Em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo escreve, porque ele já sabia, ele fala assim: agora não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não tem mais espaço para a minha vida, não tem mais espaço para as minhas decisões, não tem mais espaço para quem eu sou tão Jesus, e Jesus é tão eu, que não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Paulo fala, se vocês entenderem isso e viverem isso, ele está orando, olha, eu quero que vocês vivam isso. Por que ele quer que a gente viva isso? Vamos dar sequência, ele ainda faz mais uma oração, verso 18, quarta oração que ele faz, e última: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O termo compreensão, que aqui a gente traduz como compreensão, ele dá a ideia de prender, de segurar, de tomar algo para si. Então não é a compreensão como nós pensamos no português, ou seja, eu vou entender isso. Não é isso, é tomar isso para si. Então quando ele fala assim, olha, a fim de poderes compreender, é a fim de poderes tomar. Pegar isso para vocês, tomar isso como parte da vida de vocês. Como que eu tomo parte, junto com toda a minha igreja, da largura, do comprimento, da altura, da profundidade? Eu não sei você, mas só existe uma coisa que eu entendo, e eu não sou muito bom nessas coisas de física, matemática e tudo mais, né? Já faz muito tempo que eu não estudo sobre isso, mas eu lembro que lá na escola, quando eu media, por exemplo, uma piscina ela tem altura, comprimento, largura e profundidade. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente de algo parecido com uma piscina. Vamos pensar numa piscina, e eu tenho uma piscina aqui, graças a Deus, na frente nessa manhã, que é esse copo tem altura, largura, comprimento e profundidade. Qual é a profundidade desse copo? Uns 300 ml, mais ou menos. Então se eu mergulhar de cabeça nesse copo, o máximo de profundidade que eu vou é uns 300 ml, certeza? Certo. Lá numa piscina, eu tenho piscina de 2 metros de profundidade, de 10 metros, de 100 metros de profundidade, mas eu só descubro a profundidade de algo quando eu mergulho nesse algo. Agora o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: eu só vou conseguir descobrir o amor, experimentar o amor, viver o amor, se eu junto com os meus irmãos mergulhar nesse amor que é inexplicável. Meu irmão, eu não tenho como explicar como eu amo você. Eu não tenho, eu só sei de uma coisa: quando eu cheguei nesse lugar, eu entrei por aquela porta, eu conheci o pastor, porque eu não conhecia até ontem, conheci os irmãos, todos os irmãos não me conhecem, desde o Paulinho que me pegou no aeroporto, até o Patrick Bob Esponja que me pegou lá em casa, hoje o Tiago que me pegou lá em casa, o pastor Josimar, todo mundo que me pegou me tratou como se me conhecesse há 1 milhão de anos. Por que que vocês me trataram assim? Porque vocês me amam. Por que que vocês me amam? Porque eu sou santo como vocês. O mesmo santo que habita em mim, habita no teu coração. E a gente sabe disso, nós somos uma família, nós recebemos o mesmo sobrenome. O habitante que habita no meu coração, habita no teu coração. E ele nos faz nos amar juntos, esse amor inexplicável. Eu não sei como eu consigo amar os mendigos que vão lá na igreja tomar banho, e a gente abraça, dá banho neles, às vezes passa sabonete nas costas, mas esse amor não é explicado, não é compreendido, mas é segurado dentro da minha vida, é prendido, eu seguro ele, como se eu não quisesse nunca mais largar, e eu mergulho nesse amor de cabeça, para ir o mais profundo que ele possa ter para a minha vida. Aleluia!
Você quer experimentar um amor que as músicas sertanejas universitárias não te apresentam? Você quer experimentar um amor que o teu namoradinho, o seu marido, a sua esposa, a sua namorada, os seus vizinhos, seu pai, o mundo, nenhum homem pode explicar? Esse amor só pode ser experimentado na convivência com os seus irmãos, mergulhando juntos nesse amor que se chama Jesus. Aleluia! Não se experimenta amor sozinho. Não se entende amor sozinho, só entende amor em conjunto. Por isso que o mundo está cada vez mais sem amor, porque as pessoas estão cada vez mais solitárias. Antigamente você sentava na sua vizinhança, abraçava as pessoas, conversava e você amava o seu vizinho. Hoje você não conversa com o seu vizinho, você mal conversa com a sua família, está sentado na mesa do almoço, cada um com seu celular, conversando com pessoas de longe e vivendo longe dos que estão de perto, porque esse é o mundo, e o mundo cada vez tem menos amor, porque as pessoas cada vez estão mais separadas. Um dos poucos lugares do mundo onde as pessoas ainda se relacionam, conversam, vivem juntos, se importam umas com as outras, são a igreja. É porque na igreja nós somos uma só família, e é assim que nós experimentamos o amor. São vários irmãos que me abraçaram, me beijaram, me cumprimentaram, nunca me viram, porque nós estamos nesse lugar, e juntos nós somos um amor. Nós abraçamos uma família aqui hoje que perdeu o seu ente querido, porque juntos nós somos o amor, e nós só vamos experimentar esse amor inexplicável juntos, mergulhando juntos. O apóstolo Paulo escreve isso em Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. Por que não pode nos separar? Porque nós prendemos esse amor quando juntos na igreja compreendemos esse amor. Aleluia! Você achava que esse separar era uma coisa assim? Não, esse separar é porque eu e você, todos os santos juntos, prendemos o amor, e aí nada, quando eu estou com meu irmão, abraçado com meu irmão, pode me separar desse amor que eu junto com ele prendi. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, eu prendo amor com você. Sabe o que acontece nessa hora, irmão? Quando Paulo faz essa oração, ele acaba a oração aqui, e aí nessa hora eu fico imaginando que Paulo fala assim: caramba, puxa vida, olha o que eu acabei de escrever. Ele não tinha noção, acho que ele estava escrevendo, e ele começa a visualizar o que a igreja, o que nós, quando entendemos que somos a mesma família, quando entendemos que o poder que nos faz poderosos está em cada um dos nossos irmãos, e juntos somos extraordinários. Quando nós entendemos quem mora dentro do nosso coração, quando nós experimentamos esse amor extraordinário juntos, ele fala: rapaz, olha só, olha o que eles são capazes de fazer, olha o que eles são capazes de fazer. Ele escreve, ele tenta escrever aquilo que nesse momento ele conseguiu visualizar em nós. Ele escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, eu gosto da Revista Corrigida, já disse lá, ela diz, tudo muito mais, abundantemente além, porque a palavra que o apóstolo Paulo usa nesse momento aqui, ela não tem tradução única, ele inventou uma palavra, ele usa duas palavras para falar aquilo que Deus vai fazer agora na igreja. Ele fazer aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além, do quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A Ele seja essa glória que foi manifestada na nossa vida, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele está falando o seguinte: gente, se essa oração se realizar em vocês, ele está lá atrás, há 2000 anos, olhando para Batista Sião, olhando para esse dia, e ele falava assim: olha gente, se vocês compreenderem o que essa oração é capaz de fazer em vocês, vocês vão ver aquelas coisas que ele é capaz de fazer. E sabe o que vocês imaginam? Duas pessoas
Sabe o que vocês pensam? Uma igreja maior, um lugar maior para a festa? Sabe o que vocês têm sonhado? Não, Ele não é poderoso apenas para fazer o que vocês pensam, mas além do que vocês pensam ou pedem, aquilo que a sua mente ainda não imaginou, aquilo que o seu coração ainda não planejou, aquilo que você como pai e mãe ainda não imaginou para a sua família, aquilo que você jovem ainda não imaginou para o seu futuro de faculdade, de desafios que você vai estar à frente. Ele não é poderoso apenas para fazer o que você pensa, mas Ele, quando você é a resposta para a oração, para essa oração, Ele vai fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que nós juntos pedimos ou pensamos, porque o poder dele que opera em nós é um poder extraordinário. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo isso, mas hoje, nessa noite, nessa manhã, neste lugar, nessa tarde, essa oração de 2000 anos atrás se concretiza. Essa oração é o tudo muito mais, abundantemente além do que Paulo pode ter imaginado. Ela valeu para nós, ela chegou em nós. Esse é o poder da oração do apóstolo Paulo pela igreja, esse é o poder da oração de Jesus pela igreja, e nós somos a expressão do poder de Jesus na igreja. Aleluia. Agora eu não sei você, quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu entendo essa manifestação de Jesus na igreja, eu não tenho outra coisa senão querer fazer parte da igreja. Hoje tem muita gente falando besteiras da igreja, mas eu quero lembrar alguma coisa sobre a igreja continua sendo a noiva de Cristo, e quem fala mal da noiva de Cristo, fala mal do marido, fala mal do noivo. Eu sei que a igreja tem problemas, eu faço parte da igreja há 32 anos, eu conheço os piores problemas da igreja, sou filho de pastor, sou pastor, meu pai hoje é bispo do alto escalão da igreja. Só existem 8 bispos na minha igreja que tem 150 mil membros, só 8, o meu pai é um desses 8. Eu conheço todos os defeitos dessa igreja, todos, e de todas as igrejas, porque eu conheço todas as igrejas, sou amigo de vários pastores, sou amigo do pastor Michel Piragini, meu amigo mesmo, lá da PIB de Curitiba, preguei lá algumas vezes. Conheço o defeito da igreja batista, porque eu tenho vários amigos batistas, pastor Tiago Vecelino, lá da Batista de São José dos Pinhais, várias, conheço o defeito da presbiteriana, conheço os defeitos de um monte de igreja, mas uma coisa eu sei, ela continua sendo a esposa do Senhor, ela continua sendo a noiva do Senhor, ela continua tendo esse poder extraordinário. Se a sua vida precisa de um extraordinário, você está no lugar certo, que é onde as orações se realizam. O problema é que hoje a gente às vezes está orando pelas nossas coisas. Eu achei extraordinário quando eu vi aquele cartão lá atrás, porque isso me obriga a orar pela mesma coisa que você ora. Jesus, quando foi ensinar as pessoas a orar, Ele não falou assim, cada um vai orar agora. Ele falou assim, quando vocês estiverem juntos, quando vocês se reunirem, orem assim. Você pode orar comigo? Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Olha o que nós acabamos de fazer. Nós fomos um ou não? Oramos a mesma oração? O mesmo sobrenome. Nós falamos da glória do Senhor ou não? Do Espírito, da glória do Espírito? Falamos. Nós falamos desse habitante em nós, pois teu é o reino, o poder. Esse reino e poder está nas mãos de quem? De Jesus, foi dado pelo próprio Deus. Ele pode ou não pode fazer o extraordinário acontecer nas nossas vidas? Pode. Por isso eu quero te convidar a orar junto com alguém nessa hora. A orar junto com alguém. Eu já falei ontem, mas eu quero repetir. Sempre que eu quero orar com os meus irmãos, eu preciso vir à frente.
Porque o altar do Senhor foi o lugar separado por Deus nessa igreja para que as orações, para que as lágrimas, elas não caiam, elas subam. E nesse momento, irmãos, nós estamos no aniversário da igreja. Você deve ter orado por muitas coisas nesses 46 anos suas que Deus já te deu. Mas hoje você não vai orar por nada para você. Para você. Você vai orar pela sua igreja. E quando nós orarmos pela nossa igreja, irmãos, juntos, pelo mesmo propósito, se você já tem um propósito, você não vai pedir nada extraordinário, você vai pedir 2 pessoas. 2 pessoas. Para Deus, por intermédio da sua igreja. Essa é a sua oração. Irmão, Deus tem prazer em ouvir a oração dos justos, de uma igreja unida. Nessa hora nós não oramos pelos nossos pedidos, nós não oramos você faz isso durante 364 dias do ano. Hoje, no aniversário da igreja, você vai pedir pela igreja do Senhor, chamada Igreja Batista Sião, a sua igreja, a sua família, a igreja que você experimenta o poder de Deus, Jesus dentro de você e o amor extraordinário que Ele tem pela sua vida. Você talvez quando chegou aqui não foi impactado pela presença do Senhor na primeira vez, foi impactado por um abraço. Isso é o amor do Senhor revelado para você. Talvez você veio para cá, foi abraçado, mas o que te impactou foi uma palavra. Isso é o poder de Jesus impactado na sua vida. Agora, você viveu algo extraordinário nessa igreja, e Deus tem muito mais para você viver, tudo muito mais, abundantemente além. Se você quer orar pela sua igreja, você quer fazer esse pedido, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Tem um lugar para a gente chorar com Deus, tem um lugar para a gente pedir 2 pessoas para o Senhor. E eu estou em casa, me sinto em casa. Mas Deus colocou um pastor sobre essa igreja. E essa oração, ela não é minha, essa oração ela é do pastor. Porque ele é o pastor dessa igreja. Eu fui o homem de Deus enviado para essa manhã e para ontem à noite, trazer uma palavra do Senhor para você. Mas essa oração é do pastor. Eu quero que vocês daqui a 2 anos me convidem, porque essa mensagem se realizou. E aí vocês vão estar aqui com 5.000 pessoas no culto, no estádio, no ginásio, porque nem o templo que vocês estão projetando vão caber todas. Isso é o poder quando nós estamos juntos. Lá em Gênesis, quando eles construíram a torre de Babel, Deus falou do céu assim: eles estão unidos, eles falam a mesma língua, eles são muito poderosos, vamos descer e confundir a sua língua, porque se a gente não fizer isso, eles vão ser capazes de fazer coisas maiores do que a gente pode imaginar. Olha o poder dessa unidade, olha o poder de estar juntos. Agora em Atos 2, alguma coisa acontece diferente. Eles estão unidos, mas eles falam uma língua diferente, que é a língua do Espírito. E Jesus faz com que eles entendam, o Espírito Santo faz com que eles entendam a mesma língua, mesmo falando línguas diferentes. Porque isso é a igreja. Carioca, paulista, gaúcho, maringaense, curitibano, branco, negro, todos falando línguas diferentes, mas com o mesmo Espírito que habita dentro do nosso coração e nos faz viver o extraordinário. Onde você estiver, aliás, eu vou pedir para todos ficarem em pé nessa hora, e vou pedir para você acha que a gente poderia fazer isso aqui na frente, aí, nós vamos dar as mãos assim, olha, isso, vê se você pode dar a mão para a pessoa perto de você. Talvez não precise dar a mão para todo mundo, você pode dar a mão para a pessoa da direita, da sua esquerda, se juntar talvez em pequenos grupos, aí mesmo na nave do templo, na galeria, temos pessoas lá, um tempo de mãos dadas. O apóstolo Paulo ora ao Pai, não é? Pai da família, aqui agora como família, antes de eu orar, a gente pode fazer isso juntos? Você orar pela pessoa da sua direita, e oramos pela igreja, oramos pelas gentes da igreja, aí com essa pessoa, talvez você nem a conheça bem, mas você pode orar por ela agora, por essa família. Eu quero abençoar esse meu irmão aqui, essa minha irmã, às vezes em meio à sua luta, à sua tristeza, em meio às suas conquistas, suas dúvidas, suas convicções, nós oramos uns com os outros, uns pelos outros, oramos ao mesmo Pai, temos o nome do mesmo Pai, o mesmo provedor, o mesmo Senhor, o mesmo defensor, o mesmo ajudador, o mesmo consolador, o mesmo Pai. Levante a sua voz,
Oramos pela igreja quando falamos ao Senhor uns pelos outros. Oramos aqui talvez pelos enfermos, pelos cansados, pelos sobrecarregados, aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus oramos, Senhor. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos diante de Ti nessa hora. Senhor Deus, aqui nesse momento, como povo do Senhor aqui nesse lugar, nós sabemos que o Senhor começou uma obra aqui nesse lugar e que ela não terminou. E aqui, como membros da mesma família, como gente que toma o Teu nome, em Teu nome, Pai, nós oramos. Abençoamos esse lugar. Oh Deus, abençoamos as vidas que entram por estas portas, abençoamos aqueles que servem, abençoamos, Deus, aqueles que estão aqui há mais tempo, aqueles que estão recém-chegados. Oh Deus, libera-nos para prosperar. Libera-nos, Deus, para avançar em direção aos Teus propósitos para nós, como pais, como filhos, como obreiros, como líderes aqui nessa seara. Oh, libera-nos, Deus, para avançar em direção aos Teus propósitos enquanto cidadãos desta cidade, enquanto cidadãos, Deus, dessa nação e principalmente, Deus, enquanto cidadãos do reino do Senhor. Que venhamos viver uma vida, Deus, cheia do poder do Senhor, como foi dito aqui. Oh, gente que experimenta o poder do Senhor. Oh Deus, gente que experimente a habitação do Senhor. Que a Tua presença em nós vá ocupando todos os espaços, vá colocando para fora tudo que não provém de Ti, e que aqui juntos nós possamos experimentar o amor do Senhor, incompreensível, e que esse amor, Deus, não fique conosco, mas extravase através de nós por toda esta cidade, que se ouça falar em toda esta cidade do amor do Senhor que transforma, que vivifica, que gera esperança. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, sim, que a consolação do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo, que o refrigério do Espírito Santo, que a autoridade que provém do Espírito Santo, seja renovado sobre as nossas vidas, sobre aqueles a quem nós amamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Despeça-se bem da pessoa que está perto de você aí. Dê nela um bom abraço em nosso nome, não é? Que o Senhor fortaleça a sua vida. Que o Senhor abençoe você grandemente. Parabéns pelo seu aniversário, pelo aniversário da sua igreja. O teu Deus reina. O teu Deus reina. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.